Aqui estou eu de novo para dar sequência nessa série incrível que eu preparei para vocês, pra gente desvendar os cantinhos dos parques de Orlando. Meu nome é Melina, esse aqui é mais um dos vídeos desvendando os parques e a gente vai continuar desvendando o Epcot. E aí agora então a gente vai começar a falar do pavilhão do Marrocos, que é um pavilhão lindo, assim, incrível, gente. Confesso para vocês que a gente aqui no Brasil já teve algumas novelas que mostraram um pouquinho desse cenário, mas eu nunca tinha pensado em visitar o Marrocos até eu visitar o pavilhão do Marrocos na Disney e ver como é lindo. Gente, sério, é muito lindo. E digo mais, se der pra você casar com uma visita, tipo no fim da tarde, que você tá pegando aquele sol começando a se pôr, fica mais lindo ainda. Porque esse é um pavilhão, eu já tô me antecipando aqui falando algumas coisas dele, porque realmente ele é muito lindo, mas ele é cheio, repleto de iluminação por lanternas. Então eu acho legal você conhecer ele de dia, mas você conseguir pegar assim um entardecer em que essas lanternas já estão começando a ficar acesas, é lindo. Bom, então vamos já começar a falar um pouquinho da construção aqui, da parte arquitetônica desse pavilhão do Marrocos. O que você vai encontrar aqui? Logo de cara você já consegue encontrar uma réplica da torre de oração. E vale super falar para vocês que foram contratados artesãos marroquinos para garantir que essa construção fosse realmente o mais próximo possível da torre de oração original. E aí também aqui, para entrar no pavilhão, você passa por um portão que ele representa um portal que ele divide entre o que eles chamam de Vila Nova e a Medina. Então, que seria a cidade mais moderna e a Medina. A inspiração aqui para o pavilhão do Marrocos é basicamente de 3 cidades: Fez, Casablanca e Marrakech. Esse pavilhão aqui, ele também não forma aquele U perfeito, tem bastante coisa aqui nessa meiuca aqui do pavilhão. Então, nesses últimos pavilhões aqui, acabou um pouquinho aquela regra de que todos os países formam um U, a gente já vai falar um pouquinho do que tem nele. Mas primeiro, aqui olhando para essas construções que estão aqui do lado direito, mais coladas com o lago, a primeira construção que vai ter se chama Oasis Sweets and Sips, acho que é assim que fala, que é um quiosquezinho de doces, algumas coisas típicas. Então tem doce de pistache, tem um outro cookie de amêndoas, então são alguns doces bem típicos. E também tem algumas bebidas típicas, então, por exemplo, aqui você consegue pedir sangria. Do lado desse quiosque tem uma lojinha, essa lojinha eu acho que chama Souk Al Maghreb, algo desse tipo, que é uma lojinha de produtos bem típicos ali do Marrocos e que você encontra bastante coisa com referência do filme do Aladdin. E aí do lado dessa lojinha tá um restaurante do tipo table service, que é um restaurante super bacana. Ele é um restaurante bem bonito, uma comida um pouco apimentada, se você não gosta, talvez não seja o seu paladar, mas é uma comida bem gostosa e que tem uma vista linda do lago. Inclusive, no jantar, ele oferece um serviço que chama Dining Packaging, que é tipo um valor fechado que você paga, você já tem ali o que vai ser servido, e você contrata esse serviço se você quiser assistir ao show de fogos com uma visão privilegiada dentro desse restaurante. Se você quiser contratar essa opção de pacote de jantar com vista para o fogos, custa $79 por adulto e $29 por criança e já tem bebidas inclusas. E aí agora então vamos entrar no pavilhão que fica aqui do lado esquerdo. A primeira coisa que você vai encontrar, a primeira construçãozinha que fica aqui do lado esquerdo, é tipo um museuzinho. Ele se chama Gallery of Arts and History. E esse lugar, ele exibe desde objetos históricos, então que representam como as pessoas viviam antigamente no deserto do Saara. Ele tem alguns cantinhos de exibição de itens que são usados durante algumas corridas, corrida de carro, que acontece no deserto do Saara. E uma dessas corridas, inclusive, é uma corrida feminina. Eu não sabia que tinha corrida dessas corridas, tipo, sei lá, fazendo uma referência aqui, tipo um rally do sertão. Então, isso que acontece lá no Saara, um desses rallies, ele é feminino. E aí tem até um telão, assim, com uma cadeirinha, como se fosse aqueles videogames, sabe? Que você joga com volante. Então, você pode sentar, você pode dirigir ali. E aí tem uma exposição que mostra esses itens dessas corridas. Eu achei bem bacana, porque eu não sabia que tinha essas corridas femininas. Bom, aí aqui também fica o KitKat Fan Stop. Então lembra que eu falei pra vocês, aqueles cardzinhos colecionáveis. É aqui também que você vai pegar dentro do pavilhão do Marrocos. Daqui pra frente, gente, é meio que são corredores que vão se passando um na frente do outro. Aí tem uma porta que dá para uma lojinha, e aí essa lojinha dá para outra lojinha. Ele não é um caminho muito certo, assim, porque representa realmente como é lá no Marrocos. Então as coisas, elas não são uma construção perfeitinha, assim, de rua, né? Então vocês vão encontrar várias portinhas, e aí é legal você entrar em cada uma dessas portinhas e ver o que tem. A primeira dessas portinhas é um lugar onde você pode comprar sangria. E aí tem um valor lá, por exemplo, que você pode comprar 2 sangrias por um valor fechado, enfim. Então, se você tiver com vontade de tomar uma sangria,
aqui é um lugar que você pode pedir, e aí ali perto, numa dessas portinhas, você consegue chegar num lugar que tem várias mesinhas. E aí um pouquinho pra frente, você vai encontrar uma portinha que em alguns horários do dia você pode tirar foto com a Jasmine. Então, dica de sempre, olhar no Time Guide, folhetinho que você encontra na entrada do parque, ou olhar no aplicativo da Disney quais são os horários que aqueles personagens vão aparecer no seu dia de visita, para que você não perca a oportunidade quando você estiver ali do lado e às vezes você nem sabe que naquele horário vai aparecer um personagem. Então, como sempre, estou dando dicas super importantes para vocês não perderem coisas legais na sua viagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve já no canal, aperta o sininho de notificação, assim vocês vão sempre receber todas as informações que eu trouxe aqui. O que é muito legal nesse pavilhão realmente, na minha opinião, é você admirar toda essa arquitetura diferente, e é interessante porque assim, é muito rico, assim, sabe? Eu me senti dentro daquela novela O Clone, sabe? Tanto que uma das coisas que tem lá chama House of Fez, que seria a Casa de Fez. Que até é legal, tem um textozinho na frente, numa placa, que eu não vou lembrar exatamente quais são as palavras, mas são alguns dizeres lá que eles costumam falar, que assim, a primeira compra que um homem tem que fazer na vida é uma casa. E a última coisa que ele pode vender, só se ele precisar muito, é a sua casa. Tipo, a casa é o lar, o lar é o mais importante. Então assim, e aí eles falam que aquela casa foi construída realmente seguindo a tradição marroquina. E aí, quando você entra, me lembro muito daquela casa lá da Jade do Clone, que é aquele vão livre enorme, assim, quadrado, meio que com uma fonte no meio. E aí os quartos ficam em cima numa varandinha, então é como se fosse um corredor que levasse para todos os quartos. É exatamente assim que você vai encontrar lá. As paredes todas de azulejo, com umas colunas lindas. Gente, é perfeito, assim. Bom, aí aqui nessa meiuca aqui do pavilhão, é tipo um conglomerado de lojinhas. Como eu falei pra vocês, não tem uma rua, um caminho certo pra seguir. É uma lojinha que leva a outra, tal. Eu até posso falar o nome delas aqui pra vocês. Não são nomes simples, mas acho que o que é mais legal é vocês irem explorando sem compromisso, sem se preocupar com qual lojinha você tá visitando. Então vai ter lojinha de produto de artesão, vai ter loja de tapete, vai ter loja de lanterna, sabe essas lanternas super bonitas, assim, coloridas? Vai ter loja de roupa típica, vai ter loja de coisas esculpidas em madeira. Então, assim, gente, é um monte de lojinha e são lindas. As coisas que vendem são lindas. Eu lembro que eu fiquei apaixonada por trocentas coisas de cerâmica que eu queria trazer, assim, que realmente, assim, você fica babando. Então, esse pavilhão, ele tem 3 restaurantes. O primeiro deles eu já falei pra vocês, que é o Spice Road, que fica ali mais colado no lago. O segundo é o Marrakech, que fica no fundo, mais no fundo do pavilhão. E nesse restaurante tem apresentações de dança do ventre. Ele é um restaurante tipo table service, ou seja, você senta pra fazer o seu pedido pro garçom. E aí, bem na saidinha aqui do pavilhão, na última construção, assim, tem um lugar que chama Tangerine Café, que nem sempre ele está aberto. Ultimamente, eles têm aberto ele mais durante os festivais, para servir alguma coisa do festival. Mas se você estiver passando pelo Epcot, vale a pena você dar uma olhadinha se estiver aberto. Ele serve algumas comidinhas, tipo kebab, enfim. Mas de repente é um lugar que vale a pena você parar para comer alguma coisinha típica num quick service dentro do pavilhão do Marrocos. E aí demos check, finalizamos tudo que tinha para falar aqui do pavilhão do Marrocos. Espero que vocês estejam gostando dos detalhes. E se vocês ficaram curiosos com alguma coisa, se vocês quiserem mais algum detalhe ou alguma informação, me deixa aqui nos comentários que eu sempre adoro responder vocês. O próximo pavilhão que eu vou falar para vocês é o pavilhão da França. Eu quero primeiro fazer aquele esquema de olhar para o mapa para vocês se acharem um pouquinho, porque ele é um pavilhão que teve recentemente uma expansão e aí com isso ele fica um pouco complicado de explicar por onde você vem e por onde você vai. Então o que eu quero que vocês olhem aqui no mapa? O que eu sempre falo para vocês aqui da França, ele tem tipo uma bifurcação no meio, então ele é quase que um W, né? E aí, seguindo aqui no padrão de letras, se vocês observarem, ele tem também um L que vai para o fundo, que é essa expansão que eu tô falando para vocês, que é justamente onde fica a atração do Ratatouille, que é super conhecida aqui do pavilhão da França. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Eu vou fazer um esquema que eu vou sempre falando, contornando assim, nesse sentido, vindo da esquerda para a direita. Então, a gente vai sempre fazendo as bordas, fazendo esse caminho aqui do W, e aí depois a gente fala da expansão, combinado? Segunda coisa importante que eu quero falar para vocês aqui da França. Aqui na França você consegue encontrar 2 belas, a Bela da Bela e a Fera e a Bela Adormecida. E como eu sempre dou dica bacana para vocês, dica importante para vocês não perderem, não deixar passar nada, a Bela da Bela e a Fera, ela fica já bem aqui no comecinho do pavilhão, antes mesmo de chegar nas principais construções.
Então já anota aqui aonde você pode encontrar a Bela da Bela e a Fera, que é bem na entrada do pavilhão da França. Antes de eu entrar aqui nessa meiuca da esquerda, só falar para vocês que aqui do lado direito tem um quiosquezinho que se chama Levines de Chef de France, acho que é assim que pronuncia, que é um quiosque que ele vende majoritariamente bebidas, focado principalmente também em vinhos, tem cerveja, mas principalmente vinho e champanhe, inclusive tem uma raspadinha de champanhe que é bem gostosa. Então entrando aqui no pavilhão já à esquerda, como eu falei para vocês, contornando bem à esquerda mesmo, o que tem na esquina é o restaurante que chama Les Chefs de France. Esse é um restaurante do tipo table service, ou seja, você senta, você pede pro garçom o que você quiser comer, beber. Então, é um restaurante com serviço de mesa. Os pratos giram em torno de 30 a 40 dólares. Tem uma coisinha ou outra que é 25, 29 dólares, mas geralmente não tem proteína animal, então tipo um macarrão, uma sopa. O restante é tudo entre 30 e 40 dólares. Então não é uma refeição barata, mas é um restaurante com uma comida muito bem avaliada. Eu nunca comi, mas já ouvi falar muito bem da comida desse restaurante. E ele é todo de vidro, então ele dá uma visão bem legal ali do lago, enfim, do pavilhão da França. Ah, não posso me esquecer, né, gente? Olhando já para o pavilhão da França, logo aqui de cara, você consegue ver ao fundo a Torre Eiffel. Então, logo de cara, você já entra se sentindo na França. Então, tem o Le Chef de France, que é esse bem de esquininha. E aí, ao lado dele, o que já era caro pode ficar mais caro. O céu sempre é o limite para você gastar na Disney. Mas vejam bem, gente, essa até eu fiquei impressionada. Tem um restaurante aqui que ele é chiquérrimo, inclusive, ele só serve jantar. Ele é um restaurante que serve menu degustação e que para você ir nesse restaurante você tem que ter pelo menos 10 anos, ou seja, crianças pequenas não são aceitas. Ele é um restaurante de um chefe renomado, eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é Paul Bocuse, imagino que seja assim que fale o nome dele. Esse restaurante se chama Monsieur Paul e o menu degustação que é servido no jantar custa 195 dólares por pessoa. Enfim, né, pra mim é um pouquinho demais, mas se couber no seu orçamento, eu acho que de repente é uma experiência bacana de conhecer. Brincadeiras à parte, realmente a refeição deve ser incrível, mas é um preço bem salgadinho. Se você tiver a oportunidade de conhecer, acho que vale a pena. Seguindo aqui, então, saindo desse restaurante, você vai passar por um lugarzinho que tem uma placa chamada La Casserole. É só figuração, tá? Não tem nada aqui. Só pra vocês não ficarem achando que de repente é alguma lojinha que vocês perderam. Não, é só faz parte ali da figuração. Agora, o que tem ao lado dela? Tem uma sorveteria que é super famosa. Chama La Trisiane de Glaces, ou de Glacés. Não sei falar direito, mas enfim. Vocês já estão acostumados que eu não sou assim super poliglota, então às vezes o meu sotaque nos países não fica tão bom. Mas enfim, o que é interessante é que essa sorveteria ela é super famosa. Tem gente que fala que é o melhor sorvete da Disney. Eu não acho que é pra tanto, mas é um sorvete muito bom. Você escolhe um sorvete daquele tipo que você fala qual sabor você quer. E a pessoa coloca ou na casquinha ou no copinho. E aí o que tem de diferente é que você pode fazer um lanchinho com brioche. Então eles pegam um brioche, colocam uma bola de sorvete e aí esquenta na chapa. Se você achar que você gosta de uma sobremesa desse jeito, aqui você vai conseguir. E aí, ao fundo aqui dessa parte aqui, desse cantinho do W, fica o Le Rang Boulangerie. Esse é um lugar que eu já indiquei pra vocês num vlog que eu fiz. Eu fui comer lá na minha última viagem pra Disney e eu amei, porque eu achei que é um lugar que você consegue comer rapidinho, sem gastar muito. É claro que não é uma refeição, é um lanche, mas é um lanche mais uma pegada saudável e que você vai gastar 9, 10 dólares num lanchinho, que para os padrões Disney é um valor bem bom. Então como que é esse lugar? Logo que você entra tem tipo um salãozão, que a metade da direita desse salãozão é uma lojinha, que essa lojinha inclusive ela é a saída de uma atração que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E o lado esquerdo são mesas e cadeiras para quem vai lá na boulangerie, pega o que quer comer e senta nessas mesinhas e cadeiras. Esse é um salãozão que tem logo na entrada. Então, ao fundo, tem a boulangerie, que é como se fosse tipo uma padaria zona aqui, vai. Então, tem os lanches lá, daí você escolhe o que você quer e eles levam para aquecer o lanche. Tem lanchinho de presunto e queijo, tem croissant, tem até baguete. Se você quiser comprar uma baguete sem nada, você pode. Aqui, se você quiser também, você pode pedir uma tacinha de vinho, enfim, a bebida que você quiser. Eu achei que é um lugar que vale super a pena. Então, se você estiver procurando um restaurante que seja tipo quick service, se você quer um lanchinho, mas que não quer um lanche assim, tipo uma batata frita, esse é um lugar que você vai encontrar umas coisas bem legais. Seguindo aqui o contorno, então saindo da boulangerie, você vai encontrar duas lojinhas assim, dessas coisas que são item decorativo, enfim, são coisas Disney, é uma coladinha na outra. E aqui, uma coisa legal que eu queria falar pra vocês é que vocês vão encontrar alguns itens, não só do Remy, do Ratatouille, mas também da Marie, dos Aristogatas, sabe? Eu não tinha visto nada da Marie em nenhum outro lugar do parque, mas aqui nessa lojinha tem bastante coisa. E aí depois dessas lojinhas, você vai ter uma loja de vinho que você pode comprar tanto vinho em taça quanto vinho em garrafa.
E aí a gente chegou aqui no meio da bifurcação, então no meio do W, que eu falei pra vocês, a gente vai continuar contornando. Pra chegar lá no fundo, que vai ser tipo um teatro, um cinema. Lembra que eu falei pra vocês lá da Boulangerie que tem uma lojinha que ela é a saída de uma atração? Então, é essa atração aqui. Esse lugar é um cinema, que se chama Palácio do Cinema, e aqui são exibidos 2 showzinhos. Um deles é uma exibição de um filme mesmo, que é o Impressions de France, que leva uns 20 minutos, e esse filme ele é exibido ou bem cedinho, tipo entre 9 e 9h30 da manhã, ou no final da tarde, mais ou menos depois das 7 da noite até o horário de fechamento do parque. Lembre-se sempre da dica que eu já dei de olhar no aplicativo ou no Time Guide para ver todos os horários que você precisa saber no dia da sua visitação. E por que ele é exibido só nesses horários? Porque no meio do dia, mais ou menos das 10 às 6 e pouquinho, é exibido o Beauty and Beast Sing-Along, que é um filmezinho. Quando tem esse sing-along, é meio que como se eles fizessem que a plateia interagisse junto, então que cantasse junto, que respondesse umas perguntinhas. Então qual que é a proposta aqui? É um resumo do filme da Bela e a Fera, numa narrativa engraçada, diferente, que justamente provoca essas interações aí com a plateia, para você fazer umas brincadeiras e cantar junto. É basicamente isso. Eu já fui, não amei. Essa é uma atração relativamente nova, tem aí uns 3, 4 anos. Eu acho que o tempo dedicado para você ir nessa atração é muito longo para o que ela entrega. Mas, se você gosta aí da Bela e Fera, se tem alguém na sua turminha aí que gosta da Bela e Fera, de repente vale a pena para você ir enquanto você descansa, aproveita o ar-condicionado e curte aí esse showzinho de cinema com música do tema da Bela e a Fera. Saindo do cinema, continuando esse nosso contorno aqui interno desse W, a gente vai chegar agora num lugar que tem tipo um corredor. E aí esse corredor, ele tem 2 portinhas, uma para a lojinha da Guerlain, que é uma marca de perfumes e cosméticos francesa, e a do outro lado é uma loja que vende bastante perfumes aí de algumas outras marcas, Dior, enfim, também franceses, mas também vende outros itens da Disney, tipo camiseta, orelhinha, enfim. São 2 lojinhas porta a porta que ficam nesse corredor. E aí a gente fez tudo que tava aqui nessa meiuca aqui do pavilhão da França, que seria tipo o pavilhão da França antigo, antes da expansão. Então agora nós vamos para a expansão. Como que a gente pode chegar nessa expansão? Ou por esse corredor que eu falei para vocês, né? Que se você seguisse reto você iria pro corredor. Mas eu vou voltar um pouquinho com vocês porque tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Aqui tem tipo como se fosse um gazebo, tem um nome isso aqui, acho que é coreto, que é um lugar redondinho com um tampado assim, que é o ponto de encontro com a Bela Adormecida. Olhando de frente para o pavilhão vai ser bem no canto direito. Bom, então aqui partindo desse ponto onde você encontraria a Bela Adormecida, se você seguir reto, você vai passar tipo por um portal, um letreiro que está escrito Ratatouille, que é super bonito. E aí você entra nesse corredor, que eu falei pra vocês que é tipo um L, né? Então aqui você vai estar entrando aqui nessa parte do L. Lá no fundo, a primeira casinha de construção que vai ter é um lugar onde estão os sanitários dessa área. E aí de frente para ele, de esquina, tem um restaurante que é a Crêperie de Paris, a Crêperie de Paris. E esse é um restaurante que ele tem tanto a opção de você pedir numas janelinhas que estão aqui na esquina, pedir para comer, por exemplo, andando pelo parque, ou você pode encontrar um restaurante do tipo quick service, que é o tipo de restaurante que você entra, senta na mesa e pede para o garçom. Em frente a esse restaurante tem um quiosque que vende diversas coisas do Ratatouille. Então tem tiarinha, tem livro de receita, tem pantufa, tem muita coisa, gente, é muito fofinho. E aí, andando mais um pouquinho assim pra frente, você vai chegar numa fonte que fica bem em frente à atração do Ratatouille. Então essa é uma das atrações mais novas lá do Epcot. As crianças amam, a minha filha queria repetir. Eu só não repeti porque eu não tinha comprado o Disney Genie Plus nesse dia. E essa é uma atração que ela costuma fazer aí 40, 50 minutos de fila. Essa é uma atração que talvez valha a pena aí você colocar na sua listinha pra tentar furar a fila. Mas vamos lá, como que é essa atração? Primeira coisa, essa atração não tem restrição de altura, então todo mundo pode ir. Eu fui com meu filho pequenininho de 2 anos e vai super bem. É uma atração 3D, então tem bastante projeção. E qual que é a historinha dessa atração? É como se você virasse o ratinho, o Remy, e começasse a fugir na cozinha lá com todo mundo tentando te caçar. Então é tudo muito grande e você é o ratinho pequenininho fugindo dentro da cozinha. Tanto tem coisa grande no cenário quanto as projeções. Eu confesso que eu não amei. Eu gostei, não é uma atração ruim, mas eu não amei, eu esperava mais, assim, porque o pessoal é tão fanático por essa atração, ela forma filas tão grandes que eu esperava mais.
Mas eu acho que é uma atração que sempre vale a pena conhecer, pelo menos uma vez, então coloca aí na sua listinha pra você conhecer, que essa é uma atração que tá super em alta ali no Pavilhão da França, então que eu acho assim que vale a pena você conhecer. E aí, gente, chegamos ao fim do Pavilhão da França, que tem muita coisa pra falar dentro do Pavilhão da França. E eu acho que a gente vai ter só mais um vídeo pra gente terminar o Desvendando o Epcot, porque a gente já tá quase no finalzinho aqui do World Showcase, já falamos de praticamente todos os países. No próximo vídeo eu vou explicar pra vocês o que é o International Gateway, que é uma entrada secreta que tem aqui no Epcot. Então, de novo, se você ainda não se inscreveu no canal e não apertou o sininho de notificação, já faz isso. E também curte esse vídeo se você gostou dele e me deixa nos comentários se você tá gostando dessa série, qual é o próximo parque que você quer que eu faça o Desvendando, porque eu sempre gosto de saber o que vocês estão achando. Então até a próxima, tchau, tchau!